Vamos lá, pessoal, tudo bem? Aqui é o nosso módulo 2 e a princípio 3 ou 4 aulas, vamos ver, tá bom? Mas mantendo aqui a mesma, sendo bem objetivo, tá? Vou tentar. Mas, então esse módulo 2, a ideia é vir realmente na parte mais bem pontual e cirúrgica ali, sobre de fato amigos eternos, tá? Citamos um pouco a base, né, do que é amizade, relacionamento, coisas que envolvem isso, tudo isso, ali em Gênesis. Aqui a gente já começa a caminhar para essa direção mais cirúrgica ali dos amigos eternos, onde a gente vai trazer, né, todo esse entendimento, tudo que isso a gente pode tirar das escrituras a respeito disso, da própria vida e tudo mais. Nesse módulo 2 a gente vai envolver tudo isso, entra sim em coisas práticas também, mas os outros módulos a gente vai avançar sempre com essa base, tanto do módulo 1 do módulo 2, só que a gente vai expandindo mais, principalmente nas partes práticas, tá bom? Então, antes de exatamente lermos o texto, tá? A gente entende que a nossa vida, como um todo, né? Esse é um consenso, com certeza. Ela é finita, obviamente, né? Então, a nossa expectativa de vida, a gente pode falar assim, que eu não lembro hoje exatamente qual é a data, mas qual a expectativa, deve estar em torno de 70 e poucos anos, 80, não sei. Mas que todos nós temos aqui uma média, né? Teremos um número ali de anos que viveremos aqui na Terra. Então, é consenso que todo o tempo que nós temos é limitado nessa Terra, ok? E que nós somos, isso talvez seja realmente o recurso mais escasso de todos. Acho que a gente pode colocar assim, né? O tempo sendo algo muito escasso. Não importa o que eu faça hoje, não importa tudo que eu possa fazer no meu dia, na minha vida, nada disso, nenhuma ação, nenhum sonho, nenhum desejo, nenhuma movimentação, nenhuma estratégia vai conseguir alterar ou dar para mim ou para quem quer que seja um dia a mais, uma hora a mais sequer de vida, ok? A gente vai falar que a gente pode se alimentar melhor, que a gente tem que fazer exercício, prolongar tudo isso, ok? Isso aí é dever de todo ser humano, com certeza, tá? Mas no final das contas, Deus deu pra gente, vai dar pra gente, não sei, 80, 90 anos, ok? E é isso, é isso que nós temos, nós só podemos trabalhar com esse quadro, vamos colocar assim, com esse número, com essa ideia. Bom, se eu tenho isso, se eu sei realmente isso, e se eu reflito sobre isso, isso muda a nossa perspectiva de vida. É claro que não para sempre, mas toda vez que eu reflito sobre isso, eu devo colocar e analisar as prioridades da minha vida, ok? Porque a minha vida é limitada, eu não tem como. Hoje eu tenho 29 anos, mas daqui a pouco eu tenho, obviamente, 30, 60, 70, acabou, é isso, quase a metade, se a gente pode colocar nesses termos, da minha vida já foi, ok? Então, eu deveria, e você, todos nós, deveríamos, o ser humano, por si só, deveria, obviamente, pensar muito bem para alocar esse maior recurso que nós temos, que é o tempo. Como é que eu vou alocar isso? Como eu vou distribuir isso? Como eu vou organizar para que isso seja bem distribuído, bem gasto, bem utilizado, naquilo que de fato tem valor, tem importância, tendo em vista que daqui a pouco isso acaba, tendo em vista que daqui a alguns anos, poucos dias, tudo se esvai, acabou. Então o ser humano por si só, ele deveria pensar muito bem, de forma estratégica, para que isso seja bem trabalhado, bem otimizado, bem feito, administrado. Agora, o Filho de Deus tem uma parada a mais aí, tem um quê a mais, tem uma situação a mais, porque Deus exige, tá? E daqui a pouco a gente vai ler os textos. Deus exige que os seus filhos cuidem bem daquilo que é dado e gerado por Ele. Qualquer recurso, o tempo, a vida, o dinheiro, a própria saúde, a casa, o local, a beleza, a limpeza, tudo que Deus nos dá e que nós conseguimos usufruir hoje como seres humanos e criaturas de Deus, Deus instrui e Deus exige uma excelente administração desses recursos, tá? Isso vale muito para mim. Isso vale com certeza também para você.
uma excelente administração. Assim, prestação de contas de tudo o que ele nos deu de graça, de bom grado, pela sua graça. Não é que eu tomei emprestado, não é que eu fui lá e comprei. Não. Deus, dono da vida, de toda a verdade, concedeu a mim, concedeu a você tempo, a graça, a saúde de viver e poder usufruir das coisas da terra, uma casa, enfim, transporte, o ir e vir, uma série de benefícios, uma série de coisas que o próprio Deus deu para mim e para você. E aí ele, já que ele deu, ele pode exigir: meu filho, eu quero saber, eu quero entender como você administra isso, ok? Eu estou te dando, eu estou presenteando você, mas eu gostaria que tudo isso fosse feito da melhor forma possível, fosse vivido, vamos colocar assim, da melhor forma possível, tá? Não gaste isso com bobeira, não perca a sua vida, não deixe a sua vida se esvair com coisas fúteis, com coisas desse mundo, com coisas, enfim, que não levam a nada, a lugar algum. Então, Deus é essa pessoa que dá, esse ser que dá, e ele pede algo em troca, né? Ele pede que a gente administre isso da melhor forma possível. E tudo isso ele já falou como fazer. Tá na sua palavra. Tá aqui na sua palavra. Então, um primeiro nível que nós podemos entender, depois a gente vai ler Lucas 16 até o 9 ali, tá? Basicamente é o 9, mas até o 9 ele mostra, né, como administrar as coisas. Então, esse próprio Criador, ele escreveu um manual e disse pra gente: olha, coisa mais escassa que você tem é o tempo, você tem outros recursos, tá? Suas habilidades, seus dons, seus talentos, seu dinheiro, você tem uma série de coisas, ok? Bens materiais e tudo mais. Mas o que você tem mais escasso, provavelmente é o tempo, ok? Porém, não é de tudo o mais valioso. É o que você mais tem de escasso, né? É a sua melhor, entre aspas, moeda de troca, tá? Nesse sentido de que como vamos investir, como vamos trocar o nosso tempo, vou falar investimento ou troca, tá? Mas numa mentalidade bem de mercado financeiro ou de empresário, a gente consegue ver isso, tá? Um cálculo é muito simples. Como eu vou alocar melhor os meus recursos, ok? Então todo mundo sabe que é bem comum, ninguém coloca todos os recursos em uma cesta de ovos, né? Tem que distribuir. Vai colocar um pouco ali, o dinheiro um pouco ali, aquela ação vai render um pouco mais, aquela outra um pouco menos. No final das contas vai estar uma boa renda, enfim, um retorno sobre os investimentos, tá? Tanto no mercado financeiro mesmo, quanto empreendimentos normais, mas que também exigem investimentos e retorno e tudo mais. Há uma regra que quanto maior o risco, maior o retorno, ok? Então, quanto maior a possibilidade de perda, maior a probabilidade de ganho, ok? Se eu arrisco, tem um alto risco eu investir meu dinheiro, vamos colocar assim, R$1.000, o risco para ganhar R$10.000 é de 50%, vamos colocar assim, ok? Então você coloca 1.000, você tem 50% de chance de perder os 1.000 ou 50% de chance de retornar 10.000, ok? Isso aí vamos colocar que é com 50%. Se você tem um risco maior de você colocar os R$1.000, mas o risco não é mais 50%, o risco é 95%. Só que você tem 95% chance e percentual de chance de perder os R$1.000, 95% de chance de perder esses R$1.000, mas você tem 5% de chance, ok? De ganhar de repente R$150.000, ok? Então a proporção, a conta, o raciocínio é mais ou menos esse. Quanto maior a probabilidade de perda, maior a probabilidade de retorno também. Ela geralmente anda junto, tá? Se é mais seguro, então você também vai ganhar menos, né? Se você tem menos chance de perder, mas também o retorno vai ser menor, tá? Mas se você tem mais chance de perder, então o retorno vai ser maior, tende a ser maior. Só que a chance também diminui. E aí Jesus propõe esse alto risco, mas com uma garantia de um alto retorno. Eu digo que não é nem um alto risco, é uma alta perda considerável. Não é que você vai ter chance de perder, não, você vai perder. Só que também você vai ganhar. Só que você tem uma escolha. Eu tenho uma escolha, tá? Eu tenho uma escolha hoje
crente, o cristão, o filho de Deus tem essa escolha. Quem não é filho de Deus não tem essa oportunidade. Todo investidor procura a melhor taxa de equilíbrio de tudo isso. Menor risco e maior retorno. Menor risco e maior retorno. É consenso. Às vezes arrisca um pouco mais, um pouco menos, mas o investidor, todo ele que seja, ele procura uma negociação, um negócio, um investimento que ele minimize os riscos dele, mas que as chances de retorno dele, de ganho, sejam muito grandes, ok? E Jesus vem e fala, meu filho, comigo, aí aqui para os filhos dele. O pessoal do mundo não tem como ter essa possibilidade de ganho, tá? Quem não conhece Deus não tem como. Mas os filhos de Deus têm o que ninguém mais tem, que é a chance real de escolher, a oportunidade de escolher, o privilégio de escolher, hoje, perder muito para ganhar algo muito eterno, imensurável, não tem valor, não tem preço, não tem como ser comprado, não tem. É um valor imensurável, é um retorno que não tem como medir, ok? Então, o Filho de Deus hoje tem essa oportunidade. Eu vou ter que deixar para a próxima aula o texto e as coisas, mas nessa aula, para a gente não ficar tão perdido, e ficou muito grande, não tem como, tem que dividir isso, mas tenha isso em mente. A nossa vida é finita, temos um tempo e temos, como filho de Deus, a obrigação de organizar e administrar esse tempo, os recursos que nós temos, que Deus nos deu, ok? Só que Deus ainda fala, meu filho, você tem a chance de não só administrar isso muito bem e organizar tudo isso, mas você tem a oportunidade e o privilégio de tudo isso que eu já te dei, você pegar isso e investir, perder isso mesmo, investir, você tem que perder isso para ganhar mais ainda. E aí não é mais bens, não é mais anos de vida, não é saúde, não é... Não. São amigos eternos. É investir na eternidade, não no finito. Não na finitude, no limitado, no escasso. Não. É investir, é transformar a riqueza finita, escassa, terrena, impura, injusta em amigos, tudo que tem de mais valor eterno. Ok?